No vídeo anterior, nós vimos como criar uma atividade ou uma prova. Inclusive, nós criamos uma atividade a longo prazo e uma atividade a curto prazo, como se fosse uma espécie de prova, né? Agora nós vamos aprender como criar as perguntas das nossas atividades. Então, venho aqui na minha atividade e clico na opção Ver atividade. Aqui você terá algumas informações, como nós já vimos no tutorial anterior, certo? Sobre o código da prova, que você vai passar para os alunos, a quantidade, as perguntas e as respostas. Mas nesse caso nós vamos focar apenas na criação de perguntas. Então, basicamente, você vem aqui e clica em Nova Pergunta. E aqui você vai preencher as informações. Existem duas formas, ou melhor, dois tipos de perguntas, que são perguntas de múltipla escolha ou perguntas discursivas, né? Perguntas abertas, que nós vamos escolher mais abaixo. Mas primeiro vamos fazer a criação de algumas perguntas e alguns exemplos. Então, primeiro nós vamos criar uma pergunta sem imagem, certo? Não vamos colocar nenhuma imagem, certo? Vamos pegar um texto de exemplo aqui. Caso não tenha um texto, você pode deixar em branco. E aqui é onde você vai escolher se essa pergunta ela é de múltipla escolha ou não. Inicialmente, vamos colocar que ela não é. Então, escolho a opção não e agora coloco uma pontuação e clico em salvar. Nossa pergunta foi salva. Veja que ela já aparece aqui. Agora vamos criar uma nova pergunta, só que com múltipla escolha. Então, pergunta com múltipla escolha, certo? Essa pergunta também vamos deixar sem arquivo, certo? Vamos colocar um texto qualquer, ou podemos deixar em branco. E ela sim, ela é de múltipla escolha. Aqui eu vou escolher, né, ou melhor, vou colocar as opções que meus alunos devem escolher no momento de estar resolvendo essa atividade. Então, vou colocar valores quaisquer aqui, só a título de exemplo. Então, escolho a correta, vamos dizer que é a C, e essa pergunta vale 1 ponto, por exemplo. Feito isso, clico em salvar a pergunta. Agora nós temos nossa pergunta aqui com as respostas, ou seja, as alternativas, correta e o valor dela. Agora vamos criar algumas perguntas com arquivos de mídia. Então, novamente, clico em nova pergunta. Vamos agora colocar aqui uma pergunta com uma imagem. Vamos utilizar uma imagem, certo? Posso clicar tanto em adicionar aqui, arquivo, ou arrastar e soltar aqui, ou também clicar, tanto faz. Escolher no meu computador algum arquivo, vou escolher essa imagem do globo, certo? Não vou colocar nenhum texto, por exemplo, e vamos dizer que ela também não é de múltipla escolha, e vou botar aqui 2.5, salvar pergunta. Então, ele está carregando meu arquivo para salvar, a pergunta foi salva, e veja que a minha pergunta já está aqui, como eu acabei de cadastrar, certo? Se eu quiser editar essa pergunta, por exemplo, eu quero trocar a imagem que eu escolhi, então simplesmente clico aqui em editar, venho aqui nessa parte do arquivo, clico em selecionar, vou trocar por essa, por exemplo, e agora clico aqui em salvar pergunta. Então, salvou. Se eu vir agora aqui em editar, veja que já está a minha nova imagem que eu acabei de escolher. Da mesma forma que nós podemos trocar as informações textuais também ao editar uma pergunta. Então vamos colocar aqui que essa pergunta agora ela vai ser de múltipla escolha. No momento ela não é. Então pergunta com imagem com múltipla escolha. Então agora ela vai ser de múltipla escolha, ela não é, veja. Clico em sim e agora sim eu posso botar as minhas alternativas. Escolho aqui a correta, vou botar B, por exemplo. Não vou mexer na pontuação e clico em salvar. Feito isso, agora a minha pergunta, que anteriormente era uma pergunta discursiva, agora já é uma pergunta com respostas com alternativas, vamos dizer assim, certo? Então, basicamente, esse seria o processo para você editar uma pergunta, certo?
Agora, vamos colocar aqui uma pergunta com um arquivo tipo PDF, por exemplo. Então, digamos que você queira passar para o seu aluno algum tipo de artigo científico para ele fazer a leitura ou algum documento no Word para que ele faça a leitura e responda a partir dessa leitura. Então, vamos colocar aqui pergunta com arquivo PDF, por exemplo. Vou selecionar um arquivo PDF, que já tenho aqui como exemplo. Selecionei ele, certo? Se eu quiser remover ele, escolher outro, clico aqui em remover ou adicionar um novo arquivo, certo? Vou colocar aqui um texto qualquer e também vou dizer que não, que essa resposta ela é dissertativa, né? Ela vai precisar de um campo de texto para responder. Então, vou colocar aqui um exemplo. Então, por exemplo, leia o artigo e escreva um resumo, por exemplo. Então, basicamente seria essa ideia de poder criar, né, uma pergunta com um arquivo PDF. Então, vou colocar aqui que vale 3 pontos, por exemplo, e clica em salvar em pergunta. Agora sim, nós temos aqui embaixo a nossa pergunta com arquivo PDF, com o texto, o valor, e aqui eu posso vir editar e trocar o arquivo, entendeu? Fica a critério da pergunta que vocês estão fazendo, certo? Também podemos criar a opção de uma pergunta usando um vídeo, por exemplo. Então, digamos que você quer mostrar um vídeo para o seu aluno e a partir disso ele responder, né? Então, seleciono novamente, venho aqui em vídeo, carregar o videozinho, posso botar um texto ou não, posso botar, dizer que é múltipla escolha, ele marcar aqui uma opção a partir né, da visualização do vídeo, né? Lembrando, pode ser texto também aqui, não tem nenhum problema. Então, correto, eu vou botar aqui que vale 5.5, por exemplo, e clico em salvar a pergunta e pode ser que no vídeo demore um pouquinho por conta do carregamento do vídeo, mas veja que aqui embaixo vai estar a minha pergunta com o vídeo. Da mesma forma, se eu vir em editar, e posso trocar o vídeo, trocar as informações textuais e lembrar sempre de clicar em salvar essa pergunta. Então, basicamente o processo é esse. Se você desejar excluir alguma pergunta, basta você clicar aqui em excluir, certo? Então, vamos excluir essa do vídeo, por exemplo, clica aqui em excluir, e sim, então você vai receber essa mensagem e ele vai excluir, então não existe mais a pergunta. E esse é o processo para se criar uma pergunta para a sua atividade ou para a sua prova. Nós temos mais algumas informações aqui, mas que serão temas de outros vídeos.